Olá, colegas advogadas e advogados. Inauguramos hoje o videocast da UAB Pará, o Papo em Ordem. Todos os meses nos encontraremos aqui para falar sobre temas relevantes para a advocacia. Nesse primeiro episódio, vamos falar de um assunto que não pode esperar: saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade. 9,3% da população é afetada, o que corresponde a nada menos de 18 milhões de brasileiros. E a campanha Janeiro Branco nos convida a olhar para nossa mente com o mesmo cuidado que dedicamos ao exercício profissional. A advocacia é uma profissão intensa e que exige resiliência, mas também equilíbrio. Começa agora o Papo em Ordem. E para esse debate tão importante, trouxemos a voz de quem está na linha de frente da UAB, através da nossa Comissão de Saúde. Receberemos hoje a doutora Érica Araújo, que é diretora administrativa e financeira da Comissão de Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Brenda. Olá a todos. Olá. Também vamos ter a bagagem profissional da doutora Deise Bezerra, psicóloga clínica e que é implementadora de saúde mental corporativa. Seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Costumo dizer que ser convidada para falar de saúde mental é um grande motivo de alegria, né? Estamos quebrando muitas barreiras aí, mas ainda temos um trabalho muito longo a ser feito. Então, muito obrigada por esse espaço. É verdade, doutora Deise. Até pouco tempo atrás, esse assunto era coisa fútil. Não era um assunto que entrava no ambiente corporativo. Mas hoje, doutora Érica, eu citei aqui alguns dados que são muito alarmantes. Eu confesso para vocês que nem eu imaginava que fossem tão altos assim. A gente sabe que a advocacia, especialmente, é uma profissão muito estressante. Eu digo que anda ali lado a lado com o médico, com o policial. E afeta muito essa saúde mental dos advogados, o nosso dia a dia, a depender de outros profissionais do sistema de justiça, num judiciário que se encontra hoje caótico, como todos nós sabemos, né? Como é, na sua visão, que os advogados e advogadas podem tentar equilibrar esse exercício profissional com a saúde mental? Os dados são assustadores, Brenda. Tive acesso também a alguns dados um pouco mais antigos, especificamente sobre a nossa classe, né, que mostra que 70% da nossa classe tem algum tipo de adoecimento, né, dentro do aspecto de saúde mental. Né, a gente não está falando no geral. Então, isso é muito preocupante. A gente vê que é um cenário geral, né, isso em todas as profissões realmente tem sido alarmante, mas em específico na advocacia, o que a gente verifica? A gente trabalha com prazos improrrogáveis. Né, a gente tem uma pressão muito grande por resultados, né, por eficiência, a gente tem uma competitividade na nossa área muito grande, né? Quantos advogados não são formados por ano, né? E aí dentro desse mundo de competitividade, as pessoas precisam se destacar de alguma forma, e muitas vezes elas acreditam que seja exacerbando, né, ali o volume de trabalho, mostrando o trabalho, e a gente tem também agora esse lado de não só fazer, mas mostrar que está fazendo, né? Isso tudo sobrecarrega demais o profissional. Então, assim, no meu pensamento, eu posso falar um pouco da minha experiência profissional. Da minha experiência, eu tenho 22 anos aí entre estagiária e advogada, né? E durante essa jornada, o que eu pude perceber é que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se dar limites, a gente precisa ter o autocuidado, porque se a gente só ficar atendendo às expectativas externas, realmente a pressão se torna insuportável. E isso realmente nos adoece. Eu mesma já adoeci, né? Então, a gente acaba aprendendo com o tempo, com a experiência. E se eu puder deixar aí alguma contribuição para os nossos colegas que, de repente, ou ainda estão nesse ciclo repetitivo ou que estão entrando ainda nesse movimento da advocacia, para a gente parar, pensar, alinhar a expectativa e entender o que realmente a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo e não necessariamente atender aquela pressão do que esperam da gente. Verdade, doutora. Eu confesso que eu também já adoeci mentalmente e eu acredito que reconhecer o adoecimento da mente como um adoecimento físico
Entender que é uma patologia talvez seja o primeiro passo para aquele colega advogado entender que ele deve buscar ajuda. Mas a doutora Deise que pode dizer, ela é a nossa psicóloga. Doutora Deise, no fim das contas, o adoecimento mental acaba se voltando para um pior desempenho profissional. Com certeza. É um dos primeiros, vamos dizer assim, sintomas. É a queda da produtividade, é a falta de concentração, é o impacto na qualidade do sono. Quando você não tem uma noite de sono, né, bem proveitosa, vamos dizer assim, isso já impacta de várias formas da sua saúde. Como a Eta falou muito bem, a questão toda é o colocar limites. Quando você não coloca limite, principalmente no mundo de hoje, em que a gente tem um celular disponível, tem um WhatsApp o tempo todo ali, chamando, né, tudo é urgente. Se você não coloca limite, você vai estar o tempo todo respondendo o que está lá fora. Mas é isso. Vai se quebrando por dentro e, de repente, aquilo que deveria ser a sua profissão já passa a ser um gatilho de adoecimento mental. Na realidade, eu concordo muito com tudo que as duas disseram. E a gente vive uma era de rede social. Dizem que não basta fazer, tem que mostrar que está fazendo. Então, o advogado hoje virou uma profissão, ser advogado virou uma profissão altamente exposta nas redes sociais. Érica, você acha que essa sobrecarga de trabalho é muitas vezes romantizada na advocacia? Com certeza, porque assim, o que as pessoas esperam, né, de um profissional bem-sucedido é que ele tenha aquela agenda lotada, que ele tenha um sucesso muito grande, que ele alcance resultados muito evidentes, né, que ele possa mostrar aquele sucesso todo. Mas aí a gente precisa parar para pensar se quantidade equivale à qualidade. A gente sabe que não, são coisas completamente distintas, né? A gente precisa saber dividir. A gente sabe que ali naquele início a gente acaba precisando dar um gás inicial e às vezes a gente perde a mão, né? Porque eu estava conversando aqui nos bastidores com a Deise, a gente estava falando, meu primeiro objetivo era, eu quero ter uma casa própria, eu alcanço a casa própria. De repente aquela casa própria já não é do tamanho que eu gostaria, eu preciso de uma casa própria maior. E aí dentro desse ciclo que a gente entra, a gente romantiza o ter, né? O ter, ele se sobrepõe ao ser e a gente acaba sem entender o que a gente realmente quer. E a gente romantiza esse excesso de trabalho como se isso representasse ser bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido para mim? É realmente não ter tempo para minha família, é não ter tempo para ter um hobby, mas estar com os prazos todos em dia, ter uma carteira de clientes invejável, né? Então, realmente, a gente precisa aprender a observar tudo isso para parar de romantizar a quantidade, né, de trabalho como se fosse sinônimo de qualidade. Eu quero acreditar que isso é uma coisa que em breve vai estar ultrapassada. Os números mostram que a gente está liderando os rankings mundiais, mas os números mundiais também mostram que as tendências de consumo estão mudando. E o novo luxo não é ter, no sentido de possuir patrimônio, mas é sim ter tempo. Há um contrafluxo no restante do mundo mostrando que aquele que parece rico em sentido lato é aquele que, na verdade, tem um tempo para estar com a sua família, tem um tempo para desfrutar das coisas boas da vida, e está surgindo toda uma nova tendência de consumo de wellness, né, que são as coisas boas da vida, o exercício físico, a prática da yoga, a meditação. Então eu gosto de pensar de maneira otimista que daqui a poucos anos, com toda essa consciência que o pós-pandemia está nos trazendo, a gente vai conseguir fazer com mais facilidade, até porque as novas gerações, da minha percepção, aceitam esse assunto com mais naturalidade, esse mesmo caminho de volta do caminho de ida que nós já fizemos até aqui. Mas me parece que a gente teve umas perguntas aí do público. Bora ver o que o público mandou pra gente. Olá, boa tarde, eu me chamo Faina, sou advogada e eu gostaria de fazer uma pergunta. De que forma que a OAB Pará tem contribuído para a promoção da saúde mental e do autocuidado?
tendo em vista que a advocacia tem um nível de exigência de produtividade muito alta? Bem, desde que nós começamos a nossa gestão à frente da OAB, esse assunto tem sido muito presente. E o primeiro ponto de partida é falar sobre isso. Não naturalizar o excesso de trabalho, promover eventos de conscientização, como esse que nós estamos fazendo aqui e outros que a Comissão de Saúde já fez, mas também focar na entrega de assistencialismo e promoção da saúde direta do advogado. Então, fizemos algumas parcerias, como o Total Pass, Wellness Hub, fizemos uma ampliação da cartela dos planos de saúde para possibilitar a esse advogado ter um acesso direto à saúde do corpo, que repercute na mente também. E temos procurado atualizar e melhorar a infraestrutura do clube da advocacia, que é uma forma de lazer direto do advogado e principalmente com a sua família. Exatamente. E a gente até agradece o apoio da OAB, nós temos promovido eventos pela Comissão de Saúde, né, para trazer esse assunto, desmistificar, quebrar os tabus, né? A gente precisa falar sobre saúde mental e esse espaço aqui é excelente. No dia 21 de janeiro agora tivemos a palestra sobre saúde mental, tivemos em setembro também a palestra sobre o Setembro Amarelo, já faz parte da nossa agenda, né? A gente faz uma agenda de eventos e a saúde mental não pode ficar de fora. Uma coisa que você falou que é muito importante, que é falar sobre, se permitir falar sobre o assunto, que para muitas pessoas ainda é uma barreira, né? Acha que é algo distante e não é. Então, assim, entender que saúde mental não é a ausência, por exemplo, de transtornos maiores como transtornos de ansiedade, depressão, o burnout, que tem tanto sido falado ultimamente, né? Uma palavra nova, mas que está ganhando uma força tremenda justamente pelo mundo corporativo. E entender que saúde mental ela tem a ver com equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. E esse equilíbrio entre emoções e o seu autoconhecimento, que você falou tanto, e é muito importante a gente bater muito em cima disso, é justamente para que você tome melhores decisões, para que você coloque limites necessários. Então, se você está com sono prejudicado, se você sente, por exemplo, alguns sintomas, quando eu vou falar nas palestras, se você sente que está com a respiração encurtada, batimentos cardíacos acelerados, de repente com sintomas de queda de cabelo, irritações na pele que não tem previamente, é uma alergia, toma antialérgico, mas não resolve. Então, tudo isso pode ser o seu corpo dando sinal que a mente está pedindo socorro. Quando a gente não para se ouvir, o nosso corpo dá um jeito de resolver. E aí chega um ponto, né, que é o que a gente não espera, e chega ao ponto extremo, de quando ele diz assim, você não vai parar, eu vou dar um jeito de te parar, para você procurar o cuidado. Porque geralmente quando acontece, né, as crises maiores, crise de pânico, o burnout, que a pessoa trava, fica paralisada. Então, assim, precisa falar, precisa identificar, olhar para dentro e fazer um raio-x. Eu também gosto de falar dos raios-x, eu digo assim, vamos falar dos sintomas, aí as pessoas vão reconhecendo. Então, realmente, eu acho que você dá um olhar mais para a minha saúde mental não está tão legal assim. E quanto mais cedo começar esse cuidado, melhor, para não chegar a sintomas extremos. Muito bom. A segunda pergunta veio da Daniele Silva, que também é advogada. A OAB entende como papel institucional que amparar advogados e advogadas quanto ao assunto saúde mental e autocuidado, já que isso daí influencia diretamente no exercício da profissão? Daniele, respondendo a sua pergunta, sim. Como eu disse há pouco, nós temos procurado reforçar muito a prestação de serviços assistenciais nesse sentido. Então, a Caixa de Assistências dos Advogados tem o serviço de psicólogo para aqueles que são membros da Caixa. Muito simples, você vem aqui, se filia e pode ter acesso à psicóloga. Esse serviço vai ser muito em breve estendido para um atendimento virtual, ou seja, nessas plataformas de telemedicina, o que possibilita também que os colegas que estão no interior
né, além daquelas subseções onde tem uma psicóloga presencialmente, possam ter acesso a esse tratamento e, da mesma forma, fazendo parcerias com empresas que indiretamente acabam repercutindo na saúde mental, seja pela prática do exercício físico ou de outras comodidades que repercutem no nosso bem-estar. Mas vamos lá, que eu ainda tenho muita coisa para perguntar para vocês. Vocês têm mais vivência do que eu. Bem, acho que a gente não tem como falar de saúde mental sem fazer um recorte de gênero. Somos hoje 51% dos advogados são advogadas mulheres, tanto no âmbito nacional quanto aqui na seccional do Pará. Então, essa advogada que ela é mulher, ela tem sobrecarga do seu recorte de gênero, e se ela for mãe, ainda mais. Então, é aquela colega que advoga, faz a audiência de manhã, mas tem que estar dando conta do que vai ter na mesa para o almoço, se o uniforme do menino está passado, para ele ir para a aula, para um pouquinho, reagenda com o cliente, volta, vai buscar a criança. Quando chega em casa, a casa ainda tem que estar um brinco, porque muitas vezes a política do cuidado é exercida 100% por essa mulher. Não tem uma divisão equitativa das tarefas quando essa mulher tem um parceiro. Também há muitas advogadas que são mães solteiras. E aí vem a minha pergunta aqui para vocês, né? Como vocês acham que esse impacto da saúde mental das mulheres pode ser equilibrado, se vocês de fato concordam que ele é maior? Muito bem colocado, Brenda. A gente tem essa carga mental mais elevada realmente para o gênero. E a gente sente, né, isso no dia a dia. Tanto conosco quanto com colegas que trabalham conosco, a gente vê que as dificuldades são mais intensas, né, porque a gente precisa dividir. E no meio desse turbilhão de coisas, né, de responsabilidades, a gente precisa equilibrar os pratos, né? Os pratos estão ali girando e a gente precisa equilibrar. E no meio de tudo isso, a gente precisa ter um tempo para a gente precisa olhar para a gente, né? Enquanto ser humano, enquanto ser integral, pensar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, porque a gente precisa pensar que para que a gente possa dar ao mundo o melhor de nós, a gente precisa estar bem, né? Então, eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter. A gente sabe que realmente o mundo não vai parar para a gente pegar o prato que caiu no chão, né? Para a gente seguir adiante, mas a gente precisa ter um cuidado com a gente mesmo. Por isso que eu falei do autoconhecimento e do autocuidado, né? Eu conhecer quais são as minhas limitações, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Não vai dar para ser perfeito em tudo. Infelizmente, a busca pela perfeição, ela realmente causa um grande problema para a gente, né? E muitas vezes a ansiedade vem daí, a aceleração, que eu acho que é um problema, assim, terrível para a gente, porque a gente acaba tendo que acelerar, botar no modo do WhatsApp 2x, né, para a gente conseguir viver, para a gente conseguir dar tempo de tudo isso, né? Porque como é que eu vou dar conta de todos os meus prazos, de buscar a filha na escola, né, de preparar o almoço, de saber como as coisas estão andando? Então, a gente vai falhar. E aí a gente tem que ter cuidado de como a gente se trata também, né? Qual é o tratamento que eu vou me dar se eu falhar? Gente, é natural que a gente falhe, é impossível não falhar, né? E a gente vai falhar na vida profissional, e a gente tem que entender que falhei, eu posso recomeçar, eu posso reconstruir, né? O ser humano, ele consegue se reinventar, e o importante é a gente tentar, de alguma forma, no meio de todo esse turbilhão, lembrar da gente, né? Lembrar por que a gente está ali, aonde a gente quer chegar, e dividir, de alguma forma, esse tempo. É importante isso aí foi sobre lembrar de vocês, de nós, né? Porque acontece muito. Na clínica, o meu maior procedimento e a maior queixa é essa. É esse desdobramento em maternidade, carreira, objetivos pessoais. A mulher deixa para se enxergar como mulher, como você que precisa ter esse olhar, esse cuidado. Então, a minha orientação é investir em uma gestão desse tempo melhor e aprender a demandar. Fala. Às vezes ela está ali gritando por dentro, mas ela não quer falar com o companheiro, por exemplo, quando eu gostava de dizer. Você tem 2 filhos? Então você tem 2 filhos. Você não tem 3. Seu marido não é seu filho. Ele precisa se colocar no lugar. Desenvolvendo essa família também.
Então, você vai dizer, já que ninguém toma iniciativa, você demanda, você faz a divisão das tarefas ali. E se não fizerem, deixa lá, porque às vezes acontece isso, a pessoa diz, não vou fazer. Aí a pessoa vai lá e resolve tudo, mas aí se acostuma. E quem se sobrecarrega é essa mulher, que daqui a pouco está com crise de choro, aparentemente do nada, que a gente sabe que não é de nada, com doenças não físicas mesmo, que o corpo começa a somatizar, isso é no mental. Então, assim, é saber gerir o tempo. Então, assim, lógico, é só ter que equilibrar os pratos. Se tiver que deixar cair, quebrar, deixa cair e quebrar. Depois ajuda, resolve de um jeito ou de outro. Mas a sua saúde tem que estar cuidado. A gente costuma dizer, quanto mãe, tem sua mãe de 2 filhos, que a gente é capaz até de morrer pelos nossos filhos, mas de viver pelos nossos, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa cuidar da gente primeiro. E eu sempre dou o exemplo de quando você está dentro do avião, quando eles vão instruir, né, que caso haja uma turbulência, as máscaras não é para você tentar ajudar o do lado, é primeiro em você. Porque se você não consegue respirar, como é que você vai dar conta desse movimento aqui que você já pode apagar? Então, primeiro você, olha para você, o que está faltando de cuidado? Foi a última vez que você fez um check-up? Aí eu vou falar da saúde como um todo, não só mental. Porque às vezes você está embaixo de vitamina e está afetando a sua saúde mental agora. E a atividade física não é mais só para estética hoje. É também para a saúde mental. É cientificamente comprovado que a musculação é fundamental para manter o nosso cérebro saudável. Você pode fazer outras atividades também, mas intercala. Ela precisa estar lá. Não sei que horas, não sei, né, com que frequência, pelo menos 2, 3 vezes na semana, ela tem que estar lá. Eu queria só complementar falando assim, que a gente falou dessa questão da gestão do tempo, né? E eu lembrei de um momento que eu tive com uma cliente. Estava falando, porque ontem eu assisti tal filme. Aí ela disse, que horas que você saiu daqui tão tarde? Como é que você consegue ter tempo para assistir um filme no meio da semana? E aí eu paro e penso no seguinte, às vezes não é algo que vai te fazer feliz, que vai demorar muito tempo. Às vezes a gente realmente não tem muito tempo. Eu não tenho tempo para assistir uma série inteira. Mas em pequenas frações de tempo, fazer coisas prazerosas pra gente. Por exemplo, às vezes o que me dá felicidade é conseguir meus 5 minutinhos para fazer um skincare à noite. Eu tive aquele tempo para minha casa, dormiu. Tenho 2 filhos também, maravilhosos, mas dormiram. Aí entra aquele momento de paz. Eu digo assim, o que eu vou fazer agora? Pode ser que eu tenha 1 hora, mas pode ser que eu tenha 5 minutos. Mas que eu consiga escolher aquele momento para fazer algo que me faz feliz. Dá tempo de assistir hoje um capítulo da minha série? Eu vou assistir um capítulo da minha série. Dá tempo de ler eu quero ler um livro. Não dá tempo do livro todo. Lê um capítulo. Né? A gente também se dá tarefas para não se sobrecarregar. Meu Deus, eu não faço nada por mim agora, eu preciso de muito tempo para isso. Não, são pequenas frações de tempo que você consegue trazer qualidade de vida. É a máxima, quem cuida de quem cuida. Muitas vezes teremos de ser nós mesmas a cuidarmos de nós. Se não nós, quem? Eu acho que quando a gente fala de advocacia, não dá para tirar o contexto de que o advogado também é um pouco empresário. Tem aquele advogado que é essencialmente autônomo e tem aquele que trabalha associado, seja porque ele está no escritório de advocacia, seja porque ele tem uma parceria com colegas em que ele divide um coworking. Então, eu acho importante também falar da saúde mental nesse ambiente de trabalho. Eu, particularmente, tenho um depoimento meu para compartilhar com vocês. Eu acho que sempre tive um padrão de ansiedade de muitos anos, mas depois de fazer tratamento para engravidar por muitos anos, e aí veio o bebê, eu percebi isso muito mais evidente. E já fazendo terapia, já falando sobre a terapia, sempre perguntando para os colegas, a terapia está em dia? Olha, esse assunto aí vai levar para terapeuta. Mas fui à procura de uma psiquiatra. E aí, nesse momento, quando eu iniciei a medicação, eu percebi a quantidade de sintomas que eu lutava há anos, que na verdade eram ansiedade, e que já tinham me levado a inúmeros médicos. E essa experiência comigo mesma me despertou uma empatia
com os meus colegas de trabalho, de vigilância, de estar sempre ali dando aquela palavra, de dizer esteja atento, cuide de si. Então, eu penso que o advogado que tem uma sociedade de advogados ou que trabalha associado também pode ser um agente promotor desse ambiente saudável, que não romantiza o excesso de trabalho, que acolhe essa mãe, que interfere com aquela colega advogada e diz assim, eu estou vendo que tu estás agoniada, leva o teu filho para consulta, calma, amanhã a gente resolve, isso faz parte. Né? Às vezes é uma palavra de acolhimento que muda tudo para a pessoa. Então, acho importante a gente também falar do ambiente de trabalho. Mas já levando aqui para o final da nossa conversa, para um assunto um pouco mais leve, seguindo na dica do que a Érica falou. Assim, o que vocês querem deixar de dica para o nosso público? Seja um filme, uma série, um podcast, ou até, como você citou, Érica, uma rotina própria que te traz um momento de conforto e bem-estar mental. Eu acho que a gente sempre tem que buscar aquilo que particularmente nos vai agradar, nos vai elevar a nossa alegria. Mas assim, eu tenho uma dica de um documentário brasileiro muito interessante, chama Eu Maior. Ele está disponível no YouTube e ele é um documentário que não vem falar exatamente sobre um transtorno mental, mas ele fala dessa questão da aceleração que a gente vive, das cobranças, desse trabalho excessivo, e de repente você vê o sentido da vida. Por que eu estou fazendo isso, né? Então eles trazem uma série de profissionais bem-sucedidos falando sobre isso, e é muito bacana quando a gente fala de bem-sucedido, sobre bem-sucedido quanto? Eu tenho dinheiro, só dinheiro? Isso é ser bem-sucedido, né? Então a gente trabalhar outros aspectos, né, do que traz essa realização. O que torna um ser humano realizado, né? Será que é só realmente trabalhar e ganhar dinheiro? Né? E ele puxa realmente para esse lado muito interessante, eu recomendo fortemente. Muito bom. E Eu você, vou doutora recomendar o livro chamado Minimalismo. Na verdade, não é minimalismo, ele fala sobre minimalismo. Né? O nome do livro é O Essencialismo, que ele fala justamente sobre isso, como você comentou, e a gente, né, pensou sobre isso. O que é o sucesso? Eu costumo dizer que o sucesso é uma coisa muito particular de cada um. Só que se você só fica olhando nas redes sociais, se comparando o tempo todo, às vezes você está correndo atrás e buscando coisas que nem é de fato algo que você realmente, exatamente o que você quer. Então, assim, esse livro ele mostra muito disso, do que realmente é essencial para a gente, né, de ter uma vida mais, vamos dizer assim, simples, lógico, confortável, e não ficar tão presa às questões dos status, porque hoje tem muito isso, né, de parecer ser mais do que realmente ser, né, mostrar que tem mais do que realmente tem. Então, assim, o que realmente é importante, isso é muito particular de cada um. Então, eu recomendo esse livro, vai fazer toda a diferença. Ótimas dicas, eu já quero os dois. A minha dica é um filminho bem descontraído, que eu acho que vocês duas já devem ter assistido, que chama-se Divertidamente. Com certeza. É um filme para a família toda. E eu diria que em algumas famílias tem adultos que precisam mais do que as crianças. Com certeza. Ele é uma animação, acho que da Disney, e ele personifica os sentimentos, as emoções dentro da cabeça de uma menina que está se tornando adolescente. E nesse momento da puberdade, vem essa figura, que é uma bonequinha, chamada ansiedade. Então, você consegue visualizar quando ela age, como ela age no corpo. Acho que é uma forma legal de iniciar as crianças nesse assunto, mas que também deixa os adultos muito reflexivos. Com toda certeza. Uma das maiores dificuldades da população em geral, e eu costumo sempre falar sobre isso, é que nós não fomos educados para reconhecermos nossas emoções. Reconhecer, nomeá-las, entendeu? Então, quando a gente reconhece... Se permitir sentir, porque o que muito se busca hoje são refúgios, né, para não sentir aquilo de fato. Então, esse filme, ele traz de uma forma bem lúdica tudo isso, e é importantíssimo, tanto que acabou não só pegando bem as crianças, como os adultos também se reconheceram muito, né, nele. Muito bom, é verdade. Eu gostaria de agradecer a presença das doutoras aqui, pela partilha,
e por deixarem mensagens aqui para os nossos colegas advogados. Eu espero que repercuta, que reflitam, desde os mais antigos àqueles mais jovens. Sim. A gente tem uma gama muito grande de mais de 30 mil advogados ativos. Eu espero que a nossa conversa tenha sido de bom proveito para todos eles. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e por dar, né, a importância que esse assunto merece. Acho que a gente trouxe aqui algo que precisa ser discutido, precisa ser refletido. É muito bom ver que a OAB se preocupa com esse assunto. Obrigada, doutora. Nós temos que lembrar que produtividade não é sinônimo de exaustão. Respeitar limites, pedir ajuda, cuidar de si, também são formas de exercer a advocacia com responsabilidade. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio do Papo em Ordem, abrindo a temporada com o tema Janeiro Branco na Advocacia. A cada mês, uma nova pauta, sempre trazendo um conteúdo de representatividade e voz das nossas comissões. Acompanhe pelas nossas redes sociais e no YouTube. Leia nosso site e, claro, envie a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Até mais!